Continuando. Aqui. A gente parou na quinta, a gente respondeu, não foi? Aí vem a sexta. Pronto. E aí, vocês conseguiram fazer essa questão? Alguém conseguiu? Todo mundo calado. Que tensa. Voltem a conversar igual ontem. Pelo menos me distrai. Ó, a questão ela sugere o seguinte. Eu tenho 5 resistores, certo? De 200 ohms cada um. E eles estão ligados no formato de um quadrado, né? Então eu tenho algo assim, mais ou menos. Nossa, o desenho hoje tá caprichado. E aqui no meio tem um moço. E todos eles valem 200, né? Ó, qual a resistência equivalente entre os dois vértices não adjacentes ligados por um resistor? Quais são esses vértices? É esse daqui e esse daqui, né? Então, como é que eu faço aqui para fazer esse cálculo? Professora, Oi, a gente tem um resistor aí no meio dividindo dois lados, certo? certo. É, esses dois lados e os dois lados entre si, eles estão em paralelo, não? Isso. Esse daqui e esse daqui estão em paralelo. Sim. Esses aqui estão em paralelo com relação a esse. E esses dois estão em paralelo em relação a esse do meio. Mas entre eles são uma série, né? Aí a pergunta é: qual a Isso. resistência entre esses dois vértices aqui? Esses dois aqui, ó. A gente tem que lembrar que a gente tem essa resistência daqui e essa resistência aqui. Aqui a gente vai fazer o que primeiramente? A gente vai somar, né? Porque tá em série. Aí eu vou desmembrar esse circuito para que ele fique algo assim, ó. Aqui vale 200. E aí esses dois aqui, já que é em série, eu somo, né? Então eu vou ter no final aqui, ó, 400, certo? O valor que você achar aqui nesse para um ponto desse vai ser o mesmo que você vai achar aqui, certo? Concordam? Porque se tem o mesmo valor. Então eu tenho que fazer a conta em paralelo disso daqui, ó. Vai dar quanto? Vai ser 200. Deixa eu fazer aqui embaixo, que a gente tem espaço e eu tô economizando espaço, não sei pra quê. A gente tem 200 mais 400, que é a resistência equivalente, né? Vai ser igual. Opa, é mais aí embaixo, que é vezes 200 mais 400. Eu vou ter quanto aí? Duas vezes 4 vai dar 8.
Com esse tanto de zero aí, são quantos zeros? Dá 80 mil? Mais. Aqui vai dar 600, né? E dá quanto aí, essa divisão? Alguém tá com uma calculadora aí? Vou pegar a minha aqui. 80 mil dividido por 600. Vai ficar igual a 133,33. Não é isso? É. Concordam com essa resposta ou não? Preciso que vocês me digam a opinião de vocês aí. Cadê João, que estava conversando ontem? Vocês concordam com essa resposta, gente? Responda aí no chat. Hoje estão tímidos, né? Tarará. Ó, esse jeito não tá certo. O que é que eu tenho que fazer aí? Mas é porque, ó, esse jeito aqui tá errado porque eu tô ignorando esse moço aqui. O que é que eu poderia fazer? Aqui eu tenho que imaginar o seguinte, vou redesenhar, certo? Chegou. Isso aqui não tá certo. Deixa eu apagar mais. Eita! Vou desfazer aqui que eu apaguei meu super desenho. Ó, por que isso aqui não tá certo? Primeiramente, eu quero saber quais são os valores de resistência nesse ponto aqui, né? Então, por mais que eles sejam iguais, eu tenho que considerar eles. No final das contas aqui, esse circuito, ele tá desenhado assim, ó. A gente fez uma parte certa, mas o resto tá errado. Por quê? Aqui no meio eu tenho 200, né? 200 ohms. Aqui eu vou ter quanto? Nessa soma aqui. Vou ter 400, não é isso? E aqui na outra ponta também. Eu tenho que considerar. Porque se isso aqui é o meio termo, vai vir de cá e vai vir de cá a resistência. Não vai vir só de um lugar. Certo? Então, no final, no frigir dos ovos, eu vou ter isso aqui, ó. Esse é o circuito que eu vou ter que resolver. Esse está em paralelo com relação a esse, e esses dois estão em paralelo com relação a esse daqui, certo? Então eu não posso simplesmente ignorar. Eu tenho que fazer a aplicação da fórmula. Vocês podem fazer de 2 em 2, né? Como a gente começou a fazer. Ou você pode fazer tudo de uma vez, que aqui como os valores são simples, dá pra gente fazer de uma vez. Deixa eu pegar aqui o azul. Aí, qual é a fórmula que a gente vai aplicar, né? Aquela padrão de paralelo. Eu prefiro fazer de 2 em 2, mas eu vou fazer do jeitinho padrão, porque como os valores aqui são menores, é mais fácil, né?
Eu vou arrumar aqui, ó, com os esses que são 400, vou botar lado a lado porque a gente aplica aquela regra de conservar a base, né? Aquela regra das frações, conserva a base e somo lá em cima. Aí aqui vai ficar o quê, ó? Acho que agora eu fiz o grande demais. Vou conservar, né? Esse aqui, mais, ó, 1 mais 1, 2. Se as bases são iguais, eu vou conservar. E agora o que é que eu faço? Eu posso simplificar isso aqui? MMC. Vai dar quanto aqui? Você tá aí, professor? Eu posso simplificar isso daqui? Esse daqui eu posso simplificar, não posso? Se eu dividir aqui, ó. Eita, isso aqui não é o símbolo da divisão, não. Tô ficando doida. Se eu dividir ele aqui, esse daqui, né, por 2, eu vou ficar com o que aqui no final? Esse 1.200, né, daqui que a gente já tem. Eita. Eu tô sem controle nenhum de mouse hoje. Mais. Você divide aqui, ó, 2 por 2. Por isso que eu não gosto de fração, porque fração você tem que pensar muito. Vou continuar aqui do lado. O que é que eu faço agora? Eu vou conservar de novo, né? Vou conservar minha base, que é 200. E somo aqui em cima, né? Então, eu tenho 2. Agora, se eu inverto aqui, o que é que eu faço? Eita. Vai ser igual ao quê? A 200 por 2. Minha resistência equivalente aqui vai ser quanto? E é isso, pessoal. Certo? Vocês poderiam fazer 2 em 2, como a gente tinha começado a fazer naquela questão. Mas se a gente só fizesse o primeiro, aqui vocês poderiam fazer, sabe o que? Até reorganizar, ó. Vou riscar até de vermelho. Eu vou salvar essa resposta para ficar salvo, né? Aqui o que, é que vocês poderiam fazer? Vocês botariam 400 aqui e botariam 200 aqui, né? Aí aqui ia virar 200. Do jeito mais fácil. Aqui ia virar 200. Esse aqui é esse 200 de cá. Aqui eu ia aplicar a regra de quando eu tenho resistores iguais, eu mantenho e divido pela quantidade. Eu ia ter 200 aqui de novo. E aqui eu ia aplicar a mesma regra de novo. E ia resultar em 100 do mesmo jeito. Certo? É bem tranquilo. Essa coisa. É mais uma questão de organização de lógica. Deu para entender? Quem tá aí? Sim, sim.
Só Everson respondeu. Então aqui tá ok, né? Posso seguir adiante. Pronto, Ellen Newton sim. Humberto tocar. Ok. Então vamos lá. Próximo. Deixa eu limpar aqui a calculadora, deixar ela aberta. Sétimo. Deixa eu tirar um print. Pronto. A figura abaixo representa o trecho AB de um circuito elétrico, onde a diferença de potencial entre os pontos AB é de 30 volts. E eu não copiei o enunciado. Parabéns para mim, viu? Vamos lá, agora sim. Nossa. Eu vou deixar assim. Vamos lá. A figura abaixo representa o trecho AB de um circuito elétrico, onde a diferença de potencial entre A e B é de 30 volts, certo? A resistência equivalente desse trecho e as correntes nos ramos I1 e I2 são respectivamente. Esse daqui a gente tem que aplicar, primeiro a gente faz o cálculo da resistência total do circuito para poder achar esse valor, né? E depois calcular qual é o valor da corrente. Vamos lá. Para eu fazer esse cálculo, eu vou precisar, vou botar isso aqui em cima. Eu vou precisar, aqui está em série, a gente vai somar, né? Então automaticamente eu vou ter um circuito. Eita! Hoje eu tô com a mão ruim, viu? Não que ela seja boa, mas hoje eu tô de parabéns, né? Ó, aqui em cima eu tenho 30, né? Que é dessa situação aqui. Agora aqui embaixo, para eu virar como esses resistores aqui estão em série, eles vão ser somados, né? Então, vai dar aqui 20 ohms. Minha ferradura fica cada vez pior. Agora a gente precisa fazer o cálculo aqui para saber qual é a resistência total, né? A gente vai aplicar aquela propriedade que R é Q vai ser igual. Pera aí, rapidão. Deixa eu só. Joga, abrir o negócio errado. Pera aí. Boa noite. Boa noite. Tomar a memória. Não tem nada não. Vamos lá. Aí aqui, ó, vou aplicar. Professora, Oi. tá corrigindo a atividade ainda? Tô. 7. Ah, sim, mas... Tô, viu? Não, deixa eu brincar. Pronto. Só me tira uma dúvida, aquele texto, a resposta foi 100 ohms? Foi 100. 100? 100. Pronto, tá certo, acertei. Depois, nada. Depois você olha no vídeo, viu? Eu acabei de fazer ela. Aí aqui a gente vai ter o quê? Eu vou aplicar a propriedade, né, para 2 resistores só. Então eu vou ter total aqui 30 vezes 20. Eu vou ter 600, né? Dividido por 50. Dá quanto aí? Dá 8? Não, dá 8 não. Não sei. Dá 12. 12? Dá 12. Minha matemática Isso. básica tá ridícula. Oh, eu já ia botando 12. É 12 mesmo. Sei lá. Eu sou péssima em cálculo base. Uma vergonha. Pronto, então a gente vai ter 12 ohms de resistência total, né? Agora a gente precisa saber qual é eu vou botar aqui, ó, total. Pra gente saber que essa é a
resistência equivalente ao meu circuito. Agora eu preciso saber qual é a minha corrente do circuito, né? Então eu vou ter aqui, vou fazer até aqui do ladinho, ó. Fazer de outra cor. Ah, faço já, professora. Eu nem fazia mais nada. E vai ser igual a quanto? A 30 dividido por 12, não é isso? É isso mesmo? Ou não é? Isso. Não? É? A minha corrente Não. não é a minha tensão dividido pela minha resistência, não? É ao contrário, né, não? Peraí. Olha, vocês estão atentos. Exatamente. Não é ao contrário, não? Ou não é? Ai, eu amo. E aí? Como é? Vai ser I Ah, é igual a R sobre U. é mesmo? Tem certeza? Yeah. Vou Deixa eu botar. olhar aqui. Pera. Ó, você tá dizendo que é assim, né? É assim? Rapaz, vocês fizeram isso ontem? É isso. Dá quanto aí? A resistência foi do. Vixe, embananei a parada aqui. Nem eu. Eu me perdi aqui nos meus cálculos, cara. Tarará. É ao contrário, gente. Peraí, professor. Vá, vá. É U sobre R, é o contrário. Pois não é, né? Né? É? I é a U sobre R. Ninguém mais fala nada, vocês estão muito quietos. Isso. E dá quanto aqui? Tarará. Olha. Tá. 2,5. Então a gente tem uma amperagem de 2,5 total no circuito, né? Aí agora a gente vai aplicar essa amperagem aqui nos pontos para saber quais são as correntes, né? Aqui vocês poderiam pescar e procurar qual é a questão, né? Deixa eu ver a pergunta. A resistência equivalente. Ah, não, aqui é a resistência. Mas já saberia aqui a resposta, que é a letra B, né? Vocês sabem, porque é a única que tem o valor certo total. Mas vamos lá fazer as contas. Como é que eu faço aqui para eu achar esse primeiro aqui, ó? Agora eu quero descobrir esse. E vai ser igual ao quê? A quem é minha... É assim que eu faço? Não. Não, e agora? Eu fiz diferente. Você fez como?
Peraí. Essa é a resistência. Certo. Foi 12. Aí eu inverti. Eu acho que eu acertei fazendo errado. Mas tá errado minha forma de cálculo aqui. Ela tá errada. Porque eu inverti. Aqui, ó. O que é que você vai aplicar? Eu já sei qual é a total, certo? Mas aí eu tenho que fazer essa conta que você aplica aqui a resistência aos resistores que eu tenho no meu circuito, certo? Onde eu tenho o capacitor maior, a corrente vai ser menor. Isso é a lógica básica, né? Onde eu tenho uma resistência menor, a corrente é maior. Então aqui, ó, esse aqui é o do primeiro. Eu vou botar até de cores diferentes pra gente saber o que é o que. Esse aqui, ó. Opa. Esse aqui é desse daqui, certo? Esse outro que eu vou fazer aqui agora, ó, vai ser desse daqui, tá bom? Então, aqui é 20, né, que a gente simplificou nesse ponto aqui. Então, eu vou ter 30 dividido por 20, que vai dar automaticamente 1,5, né? Pode fazer aí que vocês já fizeram, vocês já sabem. Então, ó, eu tenho aqui 1 ampere nesse primeiro, 1 ampere de corrente nesse I1 e 1,5 nessa corrente 2. Como é que eu sei se isso está certo? Se eu sei o total de correntes aqui e a fórmula para saber se está certo é essa daqui, ó. I mais I1 mais I2. Eu sei quem é I2, ou quem é I total, que é 2,5. E aqui eu vou somar os valores que eu achei, ó. Eles têm que igualar, né? Pela lógica natural dos encontros, 2,5 é igual a 2,5. Essa questão aqui, como é uma questão de concurso, vocês matariam ela ao fazer a resistência total. Porque só tem uma opção, ó, que é a letra B. Tá vendo? Se vocês estivessem fazendo uma prova, vocês iam notar isso de cara, que vocês não precisariam fazer nenhuma outra conta. Mas, como a gente tem que exercer a prática da conta, a gente faz toda só para garantir, né? Mas se fosse um concurso, vocês já acertariam a questão toda só em fazer a resistência total. E isso é legal vocês pegarem esses tipos de macete, porque assim, às vezes vocês vão fazer um teste de admissão, às vezes vocês vão fazer um concurso, às vezes vocês vão fazer uma prova específica e tem um cálculo lá que aparentemente é enorme para se fazer, mas quando você faz uma parte dele, você vai descobrir que a resposta pode estar ali na cara. Então é sempre bom vocês analisarem as opções que vocês têm como resposta, para ver se já está se enquadrando com boa parte da conta. Porque aí é meio caminho andado. Everson está dizendo que faria ali, ó, com certeza. Acredita no seu potencial. Em minha defesa, eu digo que eu fiz o cálculo certo aqui. Foi só o que eu tinha invertido, foi só as letras, mas o cálculo eu tinha feito certo. Né? Pelo menos isso. 30 sobre 30 e 30 sobre 20. Certo? Então, o sétimo tá mais tranquilo, né? Depois que a gente passou pelo aquele terceiro, eu acho que nenhuma questão aqui é ruim. Eu não calcularia nem a corrente total. Como é? Aí eu não calcularia nem a corrente total. Meu Deus do céu. Eu só lembro, toda vez que eu vejo questão de resistor, eu só lembro de um Enem que teve uma questão de resistor. E os meus alunos que fizeram erraram. Me deu uma raiva tão grande. Falei, rapaz, a gente tá estudando isso. Como é que erra? Ó, essa aqui também é tranquila, ó. O valor de cada resistor no circuito representado no esquema a seguir é 10 ohms. A resistência equivalente entre os terminais X e Y em ohms é igual a... Essa daqui é tranquila. Eu vou colocar aqui os valores.
Todos são 10. Eita, eu odeio apertar esse negócio. Todos aqui são 10. Eu vou até botar aqui dentro dele. 10 aqui. 10 aqui. 10 aqui. 10 aqui. E por aí vai. Agora, como é que vocês fazem isso aqui? Como é que a gente vai redesenhar? Vocês sabem que vocês vão ter que redesenhar esse circuito, né? Eu começaria aqui de baixo para cima. Faria aqui embaixo primeiro, para depois ir subindo. Certo? Aqui, ó, esses dois, eles estão em paralelo com esses aqui, né? Então, aqui nós teríamos o quê? Eu vou fazer... Eita. Esse preto aqui. Eu vou começar por essa parte aqui. Certo? Então, aqui a gente vai ter uma situação que vai ser um resistor assim, ou dois resistores assim, em série, né? Ou melhor, vou já reduzir todo mundo para simplificar logo tudo de uma vez só. Porque não vai ter espaço para ficar redesenhando e manter o cálculo na tela, né? Então, o que é que eu vou fazer? Esses três aqui, eles estão em série, né? Então, eu já vou fazer como se fosse um só aqui em cima. Eita. Como se fosse um só aqui em cima. Depois ele vai descer, né? Eu tenho outro aqui e outro aqui. Meus desenhos ótimos. Aí aqui no meio eu vou reduzir para 1 também. E aqui embaixo eu vou reduzir para 1 também, né? Eu posso fazer isso ou não? O que é que vocês acham? Pode, né? Então, quais são os valores que eu vou ter aqui, ó? Nessa primeira parte, que é esse aqui, eu vou ter 30 aqui, né? Vai ser... Eita. Vamos. Aqui vai ser 30. Certo? Concorda, né? Eu espero que sim. Aqui vai ser 20. Aqui também vai ser 20. E aqui eu vou ter 10. E aqui eu vou ter 10. Certo? Vou arrumar esse aqui que sumiu, né? Pronto, 10. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse aqui. Eu vou resolver eles. Certo? Tá faltando um resistor nesse desenho aí, professora. Oi? Faltou o quê? Dois resistores. Que dois resistores, menino? Se eu simplifiquei o circuito. Eu simplifiquei aqui, ó. Eles estão em séries, esses aqui, ó. Entendeu? Aí eu simplifiquei nesse daqui. Aí aqui vocês vão aplicar aquela regrinha. E quando eu tenho resistores de mesmo valor, eu preservo o valor e divido pela quantidade de resistores que eu tenho, né? Então, isso aqui vai virar um resistor de 10 no frigir dos ovos. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim aqui, ó. O meu de 30, aí eu desço. O meu de 10. Aqui eu vou ter o outro de 10 de novo. E aqui no meio, eu vou ter outro de 10 também, né? Então, aqui eu vou ter 30, 10, 10 e 10. E agora, o que é que eu faço? Soma tudo. Eu posso somar tudo? Não, não pode somar. Quem tá em série aqui Não. são esses moços aqui, ó.
esses três aqui, eles estão em série. E o de 30 não tá. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai somar para fazer a simplificação, né? Exatamente. Vou fazer passo a passo, né? Porque depois vocês vão ficar batendo cabeça. Eu já sei. 10 mais 10 mais 10. Então, eu tenho 30 aqui, né? Então, eu vou ter agora, finalmente, um circuito. E é só esse aqui, ó. Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. Aqui eu tenho 30. E aqui eu tenho 30. A gente vai aplicar a última, não menos importante, que é o quê? R é que vai ser igual a 30 dividido por 2 vai ser igual a 15. Certo? E essa é a resposta da 8ª questão, letra B. Tranquilo, né? Depois daquela terceira questão, eu acho que nada mais vai ser difícil. Vai ser tudo a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. 9º. No esquema ao lado, determine a resistência equivalente, né? As voltagens de U1, U2 e U3 e as correntes. Corrente total e 1, e 2 e 3. Aqui não tem nada complicado, é só a gente aplicar aquelas fórmulas que a gente já tinha aplicado. Então, acredito que não tenha sido uma dificuldade, né? Primeiro eu vou fazer a letra A aqui. Vai ser o quê? Eu tenho todo mundo em paralelo, né? Vocês vão preferir fazer o quê? Eu prefiro fazer de 2 em 2, porque os números são... Se bem que aqui dava pra tirar o MMC, mas não vou fazer isso não. Vou fazer de 2 em 2, viu? Vou fazer 36, vou fazer esses dois aqui primeiro. 36 vezes 18. 36 mais 18. E vai ser igual a quanto? Calculadora. Opa. 36 vezes 18. 648. Dividido por 60 e quanto? 62, é? 36 mais 18. Não, 54. Vixe, Maria. Tô ruim, né? Vamos dividir agora. 648 dividido por 54 vai dar 12. 12 ohms. Certo? Aqui é o meu R1, que eu chamei essa composição aqui de R1. Agora eu vou fazer o R total, né? Vou sublinhar aqui de vermelho. Que é o que? R é que o meu circuito virou a mesma coisa, que vai ficar o que? 12 dividido por 2, né? Eu simplifiquei esses dois circuitos aqui, ou esses dois resistores, eu simplifiquei para 12 ohms, certo? Então, o que é que vai acontecer? É só eu fazer divisão aqui. 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6 ohms total, né? Então, a resistência equivalente do circuito
é 6 ohms. Isso é o valor, é a resposta da letra A. Lembrem-se o seguinte, quando a gente tiver resistores em paralelo, a resistência total ela tem que ser menor do que o valor do menor resistor dentro do circuito. Certo? Se o menor é 12, a resistência total ela tem que ser menor que 12. Porque há essa divisão, certo? Não esqueçam disso. Letra B. Vamos lá. As voltagens de o 1, o 2 e o 3. Se a gente tá no circuito em paralelo, o que é que acontece com a minha voltagem? Vai conservar. Ela vai conservar, não é isso? Só que essa voltagem ela vai passar por aqui, né? Então a gente tem que calcular o 1, o 2 e o 3 para a gente saber quanto é que vai sobrar de voltagem quando ela passar por aqui. Não é isso? Como é que eu vou saber aqui? Me contem aí. É resistência vezes a resistência vezes a corrente. Só que tem que achar a corrente primeiro, né? Exatamente. Como eu não sei qual é a corrente, basicamente a gente vai ter que responder a letra C antes de responder a letra B, né? Então, eu vou fazer a letra C aqui embaixo. Letra C. Para eu achar aqui a corrente total, eu já sei a resistência total, que é 6, né? Então, a minha corrente vai ser o quê? A minha voltagem, que é quanto? 72 dividido por 6, né? Dá quanto aí? 12. Ah, tô fazendo certo. Pensei que eu tava fazendo errado. É isso? Então, eu vou ter 12 amperes aqui de corrente nesse circuito. É isso, né? Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Voltando. O 1 vai ser igual. Qual é a resistência do 1? 36 vezes 12. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Ou vocês acham que tá certo? Foi exatamente isso que Rafael acabou de colocar, ó. Foi o que eu falei no começo da questão. O que é que acontece com a tensão nos circuitos em paralelo? Ela não vai se dividir. O máximo que vai acontecer com ela aí é uma resistência, certo? Então, primeiramente, eu não posso calcular isso daqui com essa corrente total. Eu tenho que achar a corrente nesse ponto. Se eu quiser saber qual é a voltagem que eu vou ter depois desse resistor aqui, eu tenho que saber qual é a corrente nessa divisão aqui. Então, eu tenho que voltar mais uma vez para a questão, a letra C. Isso aqui só funciona se eu souber qual é a minha corrente nesse ponto. Do jeito que a gente fez aqui, não vai funcionar de jeito nenhum, certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou botar aqui, ó, I1.
vai ser igual ao quê? Eu vou ter que pegar a minha voltagem, é isso? 72 dividido por quem? Pela minha Por resistência. cada um dos resistores. Pois é. Oh, tem que começar com 36. Eu já ia começar com o de baixo, peraí. E 1 não é 16, é 36. Então, minha I1 aqui vai ser o quê? Vamos ver, 72 dividido por 36. Vai ser 2. Exatamente. 2 amperes, né? Aí eu posso pegar esse valor que eu achei aqui e aplicar a esse daqui, ó. Vezes 2. Posso fazer isso? O que é que vai acontecer aqui? Vai dar 72, né? Pode, é só fazer. É a mesma coisa que a gente tá fazendo no caminho inverso. É porque o que é que acontece? Quando eu peço aqui a voltagem, as voltagens, entre aspas, nos resistores, o que acontece é que nesse ponto aqui eu vou ter 72, nesse ponto eu vou ter 72 e nesse ponto aqui eu vou ter 72. Depois que eu passo pelo resistor, eu vou ter uma perca pela resistência do resistor, mas no circuito em si eu não tenho essa perca de tensão, diferentemente do que acontece num circuito em série, que em cada ponto do circuito eu vou ter uma voltagem diferente. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma sequência, eu vou sofrer a resistência do meu resistor ali presente. Entendeu? Então, o que vai... Oi. Diga, pode falar. É porque eu tô com um delay aqui quando falo. Sim. O seguinte, isso que você falou, a tensão nos resistores, isso confunde um pouco no sentido de que eu interpretei a pergunta qual a tensão que entra nos resistores. Uhum. Essa conta aqui não precisa fazer, não. Eu vou chegar lá. Em cada um dos resistores, a tensão que entra em cada resistor. Não... Isso. Essa conta aqui só seria viável se eu quiser saber quanto é que sai aqui, ó. Você entendeu? Uhum. Se eu quiser saber quanto é que sai aqui com relação à minha resistência, eu poderia utilizar a fórmula, reajustaria ela para poder achar. Mas na pergunta que eu tenho aqui, ó, as voltagens de U1, o 2 e o 3, que é essa divisão de tensão, não existe divisão de tensão. Então vai ser 72 em tudo. Você entende? Em cada um. Em cada um. Porque o que é que acontece? A divisão de tensão, entre aspas, não acontece. Uhum. Ele vai injetar o que ele injetar aqui, ó, ele vai injetar nos 3, certo? Diferentemente da corrente. Que a corrente, quando ela chega aqui no trevo, digamos assim, ela já vai a quantidade específica que cada um precisa. O que acontece com as tensões, que ela não sai aqui do outro lado igual, é pelo trabalho do resistor. Pela resistência de cada um dos resistores. Entendeu? Mas a tensão ela é a mesma. Ela não sofre alterações para distribuir energia no circuito, entendeu? Quem sofre alteração na distribuição de energia é quando eu tenho um circuito em série. Em teoria, isso daqui, letra B, se você colocar 72, é a resposta certa. Se fosse uma questão de concurso, nesse caso tivesse opções, a opção certa seria 72. Porque ela não se divide. Ela vai ser a mesma em todos os pontos, antes dos resistores, obviamente, né? O que a gente tem variação é justamente a letra C, ó. Que é para você saber qual é as correntes em cada um. Certo? Aqui, 72 dividido por 18, eu tenho 4. Eu vou até fazer assim, ó. Pra vocês ignorarem isso.
73. Eu tô fazendo de lado. E pior que eu escrevo assim na vida real. Aqui é quanto? 12, né? C, 72, dividido por 12, 6. Certo? Então eu tenho aqui, ó, 2, 4 e 6. Como é que eu confirmo se essa resposta tá certa? É só eu fazer a soma aqui, né? É só aplicar essa fórmula de soma das minhas correntes. E no final das contas aqui vai dar 12, né? Porque ó, 4 mais 6, 10 mais 2, 12. Certo? Essa letra B aqui é aquela questão que a gente pensa nas possíveis respostas, mas aqui é só aplicar a teoria. Certo? Não tem muita cerimônia, digamos assim. Vai ser 72 volts para todo mundo. Certo? Eu tô perturbando vocês hoje para ver se vocês participam. Ontem vocês estavam bem participativos, hoje estão mais caladinhos. Certo? Então aqui, ó, a resposta da questão é essa. São essas. Ok? Vamos lá para a próxima. A última já. Passou tão rápido. Professora, Oi. volta rapidinho, só bate o print aí para o corrigir mais tarde. Ah, você quer a... Pra ter certeza que eu acertei. É que eu não tô com o meu caderno aqui perto de mim, não. Só pra eu ter certeza que se eu acertei ou não. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo aí? Não, deixa eu direito. Obrigado. Nada. Eu ia enviar lá no grupo essas fotos. Se alguém quiser depois, dê um alô. Eu mando lá. Vamos ver aqui. Oh, droga. Vai acabar cedo o Que acaba cedo em nossos experimentos. Você que perguntou ontem. Era pra ser ontem, já devolvi o bagulho já. Oxi. Rapaz. Ó, esse daqui é a mesma coisa do primeiro, só que aqui a gente tem um circuito em série, né? E aí o que é que acontece com a corrente? Aqui é o inverso da questão anterior. A corrente, ela se mantém e as voltagens que vão se dividir nesse percurso, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente acha a resistência equivalente, que é só somar todo mundo. Depois a gente acha a corrente equivalente, que vai ser a mesma coisa em todos os 3 pontos. Let it go, como já dizia o filme de criança lá. Letra A resistência equivalente só vai ser a soma. Vai ser a soma dos resistores aqui, né? Então, vou ter 20 mais 30 mais 50, vai dar 100, né? Certo? E aí, a gente precisa achar o que agora? As correntes. Ele pede as correntes. Essas correntes, na verdade, a única que a gente achar vai ser a resposta total, né? Então eu vou... Oi? Não entendi. Você arrumou esse 500 aonde? Ô, que 500 o quê? Tô viajando. Vou ter um 0 a mais aqui. Seja específico, que eu nem entendi. Fiquei processando aqui. Aí aqui eu vou fazer 200 dividido por 100, que vai ser quanto? 2 amperes, né?
Então aqui, ó, a corrente total vai ser 2 amperes e vai ser a mesma corrente em cada um dos resistores, né? E não existe divisão de corrente nesse caso aqui, porque ele é um circuito em série. Já na letra C, vou até fazer aqui embaixo, é onde a gente vai fazer os cálculos das voltagens, né? Como é que eu faço? O 1 vai ser igual ao quê? A 20 vezes, Ai. Vezes 2, não é isso? Então, o 1 vai ser igual a 40. Agora, esse 40 aqui não vai ser 40 volts, né? Não vai ser a tensão aqui. Vai ser quanto eu vou perder de voltagem na entrada. Então, se aqui entrou 200, vou até desenhar aqui, ó. Aqui eu vou entrar 200, né? Quando ele chegar nesse ponto aqui desse resistor, nesse resistor aqui, eu já vou ter outro valor, que é o que eu vou fazer o cálculo aqui. Eu vou fazer o quê? 200 menos 40, que vai dar quanto? 160 volts, né? Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto eu já vou ter quanto? 160, que é depois que eu passo pelo meu resistor, né? Vou botar até aqui assim, ó. Eita. Concordam? Eita, droga. Vou botar um Vzinho aqui, né? A gente sabe o que é. 200 o quê? Aí agora a gente vai fazer o outro. Vai ser o 2. Vai ser igual ao quê? A 30 vezes 2, que vai dar 60. Então eu vou ter uma diferença agora de 60 volts, né? Vai ser 160 menos 60, que vai dar 100. Então, aqui, ó, agora eu vou ter 100 volts. E a mesma coisa vai acontecer no 3. Eu vou ter 50 vezes 2. E vai acontecer o quê? Vai dar 100. E aí eu vou ter 0, né? Que é o que vai resultar aqui no final do meu circuito, basicamente. 0 volts. Ok? Então, essa é a resposta da 10ª questão. Professora, Oi. a senhora coloca no grupo aí a resposta aí para depois eu corrigir o meu, que eu fiz aqui algumas questões. Não, vou colocar agora que eu acabei de tirar os prints, certo? Agora tem o terceiro de ontem tá no vídeo. Eu coloquei ele para carregar agora. Assim que a gente terminar a aula já deve estar pronto, certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui para mandar lá no grupo dos professores para ver que a gente tá trabalhando. Cadê? Vocês conseguiram. Como é que se diz? Peraí. Vou limpar aqui. Vocês conseguiram pegar a placa de circuito que eu falei para vocês? Ou não? Nossa senhora. Peraí.
eu arrumar isso aqui pra eu poder mandar o negócio certo. Conseguiram, gente? Me contem aí. Me contem. Vocês conseguiram? A placa de circuito que eu pedi para vocês conseguirem? Conseguiram o multímetro ou não? Pois é. Tá quase enviado, viu, Leonardo? Tá. Vou mandar lá no grupo agora. Deixa eu ver. Leonardo disse que não conseguiu. Então a gente vai fazer o seguinte. Vocês conseguiram pelo menos utilizar o simulador? Humberto, tá ruim de achar mesmo o multímetro. Eu achei um ali próximo ao Central. Numa loja que vende ferro, não sei o que lá o nome. Foi o único lugar que eu achei. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou propor 2 atividades, certo? Para que vocês consigam fazer, certo? Deixa eu ver aqui só. Pegar as respostas aqui. Só o terceiro que vocês vão ter que ver no vídeo, viu? Mas as outras eu vou enviar todas. Deixa eu ver aqui só. Esse segundo. Aqui, ó, é o primeiro, segundo. O terceiro é o cavalo de Troia. Eu tirei tanto o print dele que nem eu sei onde é que ele começa e onde é que ele termina. Mandei lá no grupo. Certo? Tem todas as questões, menos o terceiro. O terceiro vocês pegam lá no vídeo para poder fazer. Aí, ó, o Rafael disse que lá em Vado tem. Vamos fazer o seguinte, eu vou propor 2 atividades. Rafael tem multímetro, João conseguiu o multímetro, Everson desistiu do multímetro. Eu não tenho, não. Eu tava com o multímetro semana passada, na sexta-feira. Pronto. Vamos fazer o seguinte, eu vou propor 2 atividades para quem tá com multímetro e uma para quem não tá com multímetro. Mas se vocês quiserem fazer as 2, pode fazer. Mas se quiser entregar que dia, você? Oi? Vai entregar que dia essa atividade? Na verdade, eu queria que a gente fizesse uma experiência aqui em aula, entendeu? A gente trocar umas figurinhas. Porque a gente vai começar. Eu ainda falta o assunto de transistores, que é o pior assunto que tem. Pra gente começar depois o estudo de circuitos, desenho de circuitos, leituras de circuito. E aí eu queria fazer uma espécie de preparação, como diz a palavra, para a gente fazer as leituras de alguns circuitos. Por isso que eu pedi para vocês tentarem conseguir as placas. E para a gente fazer os testes de placa para ver se elas estavam funcionando ou não. Como é que a gente saberia fazer isso? Mas já que vocês estão sem os multímetros aí... Se for para amanhã, eu consigo. Então pode ser para amanhã. Pra gente fazer amanhã, certo? O que é que eu queria que a gente fizesse? Primeiro, eu vou mostrar para vocês quais são os defeitos que a gente consegue achar nas placas, fazendo leitura simples, sem precisar energizar, utilizando um multímetro. E depois eu queria que a gente redesenhasse alguns circuitos utilizando o simulador, certo? Porque a gente olhar esses circuitos fisicamente é uma coisa, e a gente desenhar esses circuitos é outra totalmente diferente, certo? Principalmente, por exemplo, no papel, eu acho a forma mais
mais chatinha que tem, porque é igual desenho técnico. Você tem algumas normas para poder representar esses circuitos no papel e a gente precisa estabelecer essas normas através de leituras visuais, literalmente, né? Então, o que é que eu queria que vocês fizessem hoje, que seria a nossa atividade prática, se vocês estivessem com as placas e com os multímetros aí? A gente ia visualizar esses circuitos, identificar todos os componentes e identificar as suas especificações. Certo? Obviamente que se você estivesse com uma placa muito grande, vocês não iam fazer de todos os componentes, né? Mas a gente pegaria alguns componentes que a gente conhece já e faria as leituras deles e uma espécie de análise sobre esses componentes utilizando o multímetro. Para quem está sem o multímetro, qual seria a minha sugestão? Eu vou pegar um desenho de um esquema de circuito, para vocês reproduzirem eles no simulador. Aí a gente consegue replicar mais ou menos o que quem está com a placa vai fazer. Então essa seria a minha proposta para o trabalho dessa semana, basicamente. Aí vocês, no caso dessa semana, para vocês entregarem só na próxima semana, né? Repete aí, pessoal, a proposta. Oi? Cortou. Repete a proposta aqui, cortou. Pra quem tá sem placa. Vamos lá. Para quem tá sem placa, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um desenho de circuito para vocês. Um desenho técnico de um circuito. E vocês vão ter que reproduzir ele no simulador. É só isso. É porque é diferente do que o pessoal com o multímetro vai fazer. É porque assim, com o multímetro, a gente consegue testar literalmente até essas condições de erro que os componentes podem apresentar. Porque quando a gente estuda a teoria deles, a gente literalmente só está gravando as regras. Mas às vezes, quando eles já estão soldados a algumas placas, eles têm comportamentos específicos por causa dos componentes que rondam ele. Então, às vezes, se um componente oxida ou se cai uma poeira na placa, por exemplo, que é a coisa mais comum do universo e é o que mais se dá defeito em circuitos, a gente só consegue identificar vendo uma placa de fato, né? É tanto que eu vou mostrar para vocês na prática uma placa mesmo com alguns defeitos. Eu tenho um monte de placa papocada aqui que é o que eu vou estar mostrando para vocês. E como a gente identifica esses erros nessas placas. Então, a minha proposta para a nossa atividade prática essa semana seria essas duas. Uma, quem tiver com circuito e quem tiver com multímetro vai fazer as leituras e tentar identificar os erros que eu vou estar demonstrando amanhã. E para quem está sem o multímetro e sem as placas, vão ter que redesenhar os circuitos dentro do simulador, que é aquele que eu coloquei o aplicativo que vocês podem estar baixando. Então, vocês têm essas duas opções. Entendeu? Uhum. Então, a gente faria mais ou menos nesse sentido. O que é que vocês acham? Eu arrumo aqui, né, pra mim, trabalho. Ah, né? Aí você vai querer ter menos trabalho. É porque assim, a experiência com o multímetro, ela dá para vocês outra dimensão, tá? E é uma coisa até que eu já ia comentar com vocês, né? Normalmente essa matéria de eletrônica, até se a gente estivesse na escola, vocês precisariam ter os multímetros de vocês, porque lá na escola a gente não tem. A gente só tem uns analógicos, velho, que estão tudo desregulado. Então, eu preciso que, se vocês conseguirem, obviamente, seria a melhor forma da gente fazer uma prática. E as placas, vocês conseguem? Rapaz, desmonta qualquer coisa aqui, um celular ou qualquer coisa. Ah, o celular é muito pequeno, ó, você fazer leitura. É bom que
Qualquer placa de televisão, de som, qualquer uma que vocês consigam ver pelo menos os componentes, entendeu? Porque qual é o mal de placa de celular? Vou mostrar pra você aqui, ó. Placa de celular. Vou mostrar aqui. O mal dessas placas é isso daqui, ó. É que elas são tão encapsuladas, tão comprimidas nos chips, que para você fazer leitura, não dá. Porque elas estão muito agregadas, tá vendo? Aí, às vezes, dentro de um chip desse, tem 200 componentes. Aí, meu filho, é trabalho. Qualquer coisa maiorzinha, por exemplo, placa de televisão. Aí você já tem essas mais novas, elas são mais trabalhadas, né? Mas daquelas mais antigas, ainda tem aqui os componentes que dá pra gente futucar. Aqui, ó, algo assim, ó, que você tenha os componentes de tamanho mais realístico. Até um... Tá parabéns de mãe. Ave Maria, faço não. Até uma placa de computador velha também funciona. Um DVD velho. Não precisa ser nada muito grande não. Só que tem alguns componentes para vocês testarem, né? Porque senão não faz sentido. E aí, hoje é que dia? Hoje é quarta, né? Amanhã a gente brinca disso. Não, na verdade a gente vai brincar disso amanhã e na sexta, que são as práticas. E aí na segunda a gente começa com o assunto de transistor. E aí é onde o filho chora e o pai não vê. É a pior parte para mim da eletrônica é a parte de transistores. Porque eles envolvem outras questões. São moços muito inteligentes. Certo? Então, é isso.